A semana foi marcada pela decisão do Senado de enterrar a PEC da blindagem e na Câmara a previsão é de que os parlamentares votem a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000. O nosso entrevistado agora é o deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, mais uma vez gentilmente nos atendendo. Boa noite, deputado. Muito bem-vindo. Boa noite, Tiago. Uma alegria poder conversar com a nossa gente. Muito obrigado. Deputado, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que seria uma loucura atrelar a votação do imposto de renda à PEC da dosimetria. Como é que está esse movimento na Câmara dos Deputados? Existe essa, entre aspas, moeda de troca ou o senhor acredita que o projeto do imposto de renda, por ser uma medida popular, inclusive era uma bandeira de campanha do presidente Lula, vai passar sem qualquer tipo de dificuldade ou de contestação, deputado? Acredito que foi uma fala infeliz do relator do PL da Anistia, do deputado Paulinho da Força, que de fato não há concordância com o Colégio de Líderes, e menos ainda com o presidente da Câmara, Hugo Mota. Então, de fato, o projeto de isenção de imposto de renda até R$ 5.000 e desconto progressivo até R$ 7.350 será aprovado pelo conjunto da Câmara dos Deputados na próxima semana. Deputado, antes de passar para o nosso comentarista, eu queria que o senhor falasse sobre a tramitação, se já passa de uma vez por todas na Câmara, depois vai para o Senado, mas eu também questiono o senhor sobre esse projeto alternativo do Senado, do senador Renan Calheiros. Isso pode atrapalhar o material que vem da Câmara? Acredito que não. De fato, foi um movimento político do Senado, devido ao debate da PEC da blindagem, né, que é um absurdo, e, ao mesmo tempo, a tentativa de uma vinculação com a obrigatoriedade de apreciação do PL da Anistia. E o Senado faz um movimento correto, político, junto com Renan Calheiros e também com o Eduardo Braga, e apresenta o seu relatório, inclusive com uma novidade. Acho que a Câmara dos Deputados deveria aproveitar o que o Renan Calheiros colocou no seu projeto, na relatoria, também estendendo aí uma renegociação das dívidas das pessoas jurídicas até essa renda per capita de 7.350, porque de fato nós estamos isentando o imposto de renda da pessoa física. Seria interessante que nós temos uma crise pós-pandemia e pandemia, onde em especial as micro pequena empresas, o MEI, o microempreendedor individual, ficaram endividados. Então seria interessante também retroagir esse projeto para beneficiar esses empreendedores. Eu acho que é uma ideia criativa e justa do ponto de vista da justiça social e da justiça tributária, que, se eu fosse o relator Arthur Lira, aproveitaria também, estenderia esta política de renegociação das dívidas das pessoas jurídicas. Deputado Reginaldo Lopes, agora a pergunta do Diego Tavares, nosso comentarista. Só questão para o parlamentar que está participando aqui do Jornal Jovem Pan. Boa noite, deputado. Um prazer conversar com o senhor aqui no Jornal Jovem Pan. Deputado Reginaldo Lopes, todas essas votações, essas articulações que nós estamos repercutindo sobre PEC da blindagem, PL da anistia, a PEC da isenção do imposto de renda, elas têm escancarado, de certa forma, algo que já vem desde o começo do governo, uma certa dificuldade na composição de uma base sólida junto ao Congresso Nacional. A PEC da blindagem, por exemplo, que foi rechaçada pela base governista, contou na Câmara dos Deputados com 12 votos do próprio Partido dos Trabalhadores. Existe um clima de esvaziamento da base para as eleições de 2026? Aquela frente ampla que foi fundamental para a vitória de Lula nas últimas eleições, ela vai junto com Lula novamente para 2026? Ou Lula se encontra um pouco mais sozinho para essa próxima corrida eleitoral? Então, Diego, do ponto de vista matemático, vamos dizer assim, do número de deputados que foram eleitos com o presidente Lula, permanecemos com o mesmo número, 140, 150 deputados, né? O interessante é que depois de 3 anos
e pouco de governo, nós não conseguimos ampliar esse número, né? Devido também a uma autonomia do parlamento brasileiro. Acho que o presidencialismo brasileiro ele perdeu um pouco de força, justamente por causa das emendas impositivas, essa herança de terceirização do orçamento brasileiro faz muito mal à democracia e também aos projetos estruturantes, e também os deputados, de uma forma ou de outra, eles ganharam muita autonomia com as redes sociais. Então é evidente que existe um outro modelo hoje de presidencialismo, né? Que de fato nós ainda não conseguimos construir uma maioria mais sólida de governabilidade. Mas mesmo assim, com toda a autonomia do parlamento brasileiro em relação ao governante, o presidente Lula não sofreu grandes derrotas. Aquelas propostas que são interessantes para o povo brasileiro, o governo, de uma forma ou de outra, parcialmente, não de maneira integral, conseguiu aprovação. Então, eu acho que essa é a nova realidade, o novo normal, vamos dizer assim, da democracia brasileira. O que eu acredito que o presidente Lula, de fato, caminha para ser reeleito para o quarto mandato. Eu acho que a partir desse momento, o governo começa a regrutinar deputados, não sei se vai influenciar partidos, mas começa a ganhar mais deputados nesses próximos 6 meses e chega ao final do seu terceiro mandato mais forte do que ele iniciou, na minha opinião. Deputado Reginaldo Lopes, pela experiência do senhor e pelo feeling, né, e também pelo que o senhor ouve nos corredores da Câmara, essa discussão da PEC da dosimetria, o relator Paulinho vem tentando aglutinar parlamentares, mas pessoalmente, o senhor acredita em uma aprovação? Tem chance. Acredito que a dosimetria tem mais possibilidades do que o PL da anistia, né? Ou seja, uma anistia ampla, geral e restrita, acho que não tem possibilidade alguma e é totalmente inconstitucional. Eu também acho que a dosimetria pode ser uma possibilidade de conseguir aglutinar setores. Eu, particularmente, vou votar contra. Eu acho que esse é um debate que cabe ao Supremo Tribunal Federal. Eu trato esse episódio como um episódio muito complexo, porque de fato houve sim os atos preparatórios para o golpe de Estado e houve o ato executório, que foi o ato dia 8 de janeiro. Na história do país, nós já vivemos 14 tentativas de golpe. Evidente que se o golpe tivesse consolidado, talvez a gente não estaria conversando aqui de maneira democrática. Eu sou um democrata por natureza. Eu acho que esse episódio ele precisa ser concluído. Eu acho que ele é um pouco educativo e exemplar do ponto de vista da defesa da democracia. Eu não acredito em nenhuma solução fora da democracia, mas eu acredito que, de fato, a dosimetria tem mais possibilidade de ser aprovada. Perfeito. Diego, quer fazer mais uma questão? Sim, quero sim. Nós repercutimos hoje, deputado, durante essa edição do Jornal Jovem Pan, sobre o possível encontro de Lula e Donald Trump, o encontro que ocorreria na próxima semana com o formato ainda indefinido. Muitas pessoas dizem que a questão do PL da anistia e a resolução do caso do 8 de janeiro seria uma questão sensível a Donald Trump diante da proximidade que ele tem com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Como que o senhor enxerga essa questão? Está no livro de estratégias de Lula promover esse encontro com Donald Trump? O senhor acha que a anistia seria uma questão plausível para Lula caso o Trump faça essa exigência? Eu acredito que o Donald Trump não tratará esse tema da anistia nas suas negociações. O governo americano tem outras preocupações. Acredito que a preocupação do governo americano é com a sua economia, né? Ou seja, ele tem uma preocupação com os minérios estratégicos, críticos e as terras raras, até porque o século XXI será um século baseado numa economia mais tecnológica e digital, e também acredito que eles têm uma preocupação muito grande com a taxação e a normatização e regulação das big techs. Eu acho que essa é a preocupação do
Trump e também com os produtos que são matérias-primas para sua economia e as relações também da geopolítica das Américas. Então, eu não acredito que o Trump venha a negociar nenhum tipo de anistia para o governo, para o ex-presidente Jair Bolsonaro. Até porque a nossa república, os seus princípios são muito parecidos com os princípios da República Americana, ou seja, tem uma separação dos poderes. Então, isso não está na mesa e o presidente Lula já deixou bem claro que não negocia a sua soberania, a autonomia do país. Então, isso não estará em pauta. Deputado, deixa eu fazer uma última pergunta. O senhor, no ano passado, principalmente, conversou muito aqui com a Jovem Pan, o senhor coordenou o grupo de trabalho da reforma tributária, um assunto importante, e agora, até o fim do ano, essa discussão sobre as matérias, medidas complementares da reforma tributária. Pessoalmente, o senhor acha que essa discussão já deveria ter sido liquidada pelo Congresso Nacional, inclusive na possibilidade de se antecipar a entrada em vigor de algumas regras da reforma tributária, porque o senhor sabe muito bem que o período de transição é muito longo, não é? Então, Tiago, a próxima semana agora nós vamos concluir o último projeto de regulamentação, que é do Comitê Gestor, né? O PLP que regula a criação do Comitê Gestor e a sua composição, e depois, durante o ano de 2026, nós vamos votar algumas leis ordinárias. É bom lembrar que o governo já convidou 500 empresas, já estão em teste, elas estão implementando toda a nova tecnologia. Nós vamos ter uma única nota fiscal, uma única nomenclatura, não teremos mais 5.570 nomenclaturas nas notas fiscais. Nós vamos ter um único documento das empresas jurídicas, o CNPJ. Já estamos testando a nova tecnologia de recolhimento, e apuração e distribuição das arrecadações, que é o Split Premium, e tudo em pleno funcionamento. Inclusive, Tiago, eu entrei com requerimento à Câmara dos Deputados, tenho conversado muito tanto com o Davi Alcolumbre, mas em especial com o Hugo Mota. Eu estou propondo à Câmara dos Deputados ou o Congresso Nacional que ele possa criar uma comissão externa de acompanhamento da implementação da reforma tributária, porque agora você tem muita legislação infralegal, normas, portarias e tecnologias, porque essa reforma ela é muito tecnológica, então ela precisa de ser consolidada, toda essa tecnologia, porque a partir do momento que o governo disponibilizar a tecnologia, todos os meios de pagamento, ou seja, todo o sistema financeiro, todos os meios de pagamento do país precisam ser conectados. E todo o sistema também das empresas do país, de todos os setores econômicos. Além também das portarias, normas e a legislação infralegal. Então, é importante que a sociedade brasileira tenha um espaço no parlamento brasileiro de diálogo permanente para conversar. Então, eu acredito que o presidente Hugo Mota venha criar esse espaço para fazer esse diálogo com a sociedade brasileira. Então, está tudo bem encaminhado, o governo priorizou esta reforma. Esta reforma não é que ela é de longo prazo, é porque nós temos uma consolidação dos benefícios fiscais que foram validados pelo Congresso Nacional no PLP 160 de 2016, que convalidou os benefícios que foram julgados pelo Supremo Tribunal Federal como inconstitucionais e que a gente validou. Portanto, a reforma ela preza pela segurança jurídica. Então, o nosso marco do fim dos benefícios tributários do Brasil, do gasto tributário do Brasil, é 32. Por isso que a gente fez essa transição de 26 até 32, para a gente também não romper com esses direitos, né, que essas empresas, de uma forma ou de outra, já precificaram na sua matriz de custo ou na sua matriz de lucro, mas já estão precificados. Então, a reforma ela vem para dar simplificação, ela vem para garantir segurança jurídica, ela vem para conectar o nosso sistema ao sistema internacional e ela vem para trazer competitividade à economia brasileira, eliminando o imposto sobre imposto, imposto efeito cascata, e cobrando o imposto do valor adicionado,
permitindo o Brasil recuperar a sua competitividade, tendo ganho de produtividade, ganho de eficiência e abandonando essa economia nossa que hoje é exportadora primária para ser uma economia exportadora de valor agregado. Essa é a nossa expectativa em relação à reforma tributária. Deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, muito obrigado sempre pela gentileza, pela forma como o senhor atende aqui a Jovem Pan. Grande abraço, bom fim de semana. Obrigado e um ótimo fim de semana para todos. Obrigado, Tiago. Obrigado, Diego. Um abraço. Muito obrigado.